Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam super bem e bem-vindo a mais um Fala Fred, o nosso podcast aqui, onde eu tô sempre junto com vocês e agora em vídeo. Então, se você estiver no YouTube, já deixa um like. Se estiver no Spotify, também deixa uma curtida, segue a gente, deixa um comentário, que agora você pode ouvir, ver ou tudo ao mesmo tempo, o que torna tudo isso muito mais legal. Sentado aqui na sala da minha casa para trazer um pouco mais de intimidade com vocês, e eu gosto dessa liberdade do podcast, que é uma coisa mais tranquila, me deixa tão feliz, fugir um pouco daquela coisa de você precisa engajar em 30 segundos, e isso me traz uma alegria inenarrável. E hoje a gente vai conversar, com essa minha alegria, sobre como alcançar a paz interior, mas não se iluda porque não há uma resposta mastigada, mas a gente vai filosofar, aprofundar sobre esse tema, e eu tenho certeza que você vai sair daqui assim: Fred, você abriu a minha cabeça nesse aspecto, nesse tema de hoje. E é isso. Então, bem-vindos a mais um Fala Fred e vamos para o episódio de hoje. Vamos lá, gente. Paz interior, adoro esse tema, é uma coisa que eu dou a minha vida para estudar, ler e entender, até porque quem não gostaria de ter mais paz interior? E para começar, a gente tem que desmistificar várias coisas sobre esse tema. Primeiro, a imagem que as pessoas têm de achar que a paz interior é um estado de nirvana, de tranquilidade, de uma rede que a gente deita, né, olhando o céu e as estrelas, ou um sentimento de estar com o pé dentro do rio, ouvindo a cachoeira. Esses momentos são maravilhosos e eu sempre digo para vocês que a natureza, ela tem uma força e um poder de colocar a gente de novo em órbita dentro de nós mesmos, né? De colocar a gente presente, tranquilo. A gente nunca tá coabitando com pensamentos ruins quando a gente tá nadando no mar, ou mergulhando numa cachoeira, ou fazendo uma escalada. Não que eu faça muitas escaladas. Na verdade, assim, pra ser bem honesto, os perrengues ainda são coisas que me distanciam de mim mesmo. Então essa coisa de fazer uma trilha de 4 horas para chegar lá no fundo e ver uma cachoeira que tem menos água do que a goteira do meu ar-condicionado me desanima um pouco. Também não vou me vender como aventureiro, mas a verdade da verdade é que eu gosto desse processo de entender o quanto a natureza pode me colocar em lugares de presença, porque o mundo é muito capaz de tirar a gente do lugar e fazer a gente se distanciar do que a gente precisa. Então, talvez esse seja um ponto importante para mim, que é: a natureza me ajuda nesse processo a ter um pouquinho mais de paz, a ter um pouco mais de tranquilidade. Mas o ponto de hoje é o seguinte: nem sempre a nossa paz interior está ligada, está conectada com essa calma do local. Estaremos muitas vezes em lugares difíceis mesmo. Estaremos muitas vezes no caos de São Paulo, no trânsito, cobrança de trabalho, projetos que não foram entregues, términos de relacionamento, famílias que nos pentelham e nos cobram muitas vezes responsabilidades que a gente nem sabia que eram nossas, né? E isso é um ponto muito grande, né? Porque essa dívida com a família às vezes parece que não acaba. Mas a questão é a seguinte: entender, olhar e mensurar como a gente pode ter um pouco mais de calma, mesmo em tempos tão distantes, em vidas que obrigam a gente a sempre ter tanta pressa, tanta performance, que é muito o que eu falo no meu livro novo, A Calma é um Caminho Sem Volta, que você pode garantir em qualquer livraria do Brasil, ou na Amazon também. É um livro que fala muito sobre isso, do que a gente vai conversar hoje. Paciência, calma, paz interior não é um privilégio, ou pelo menos não deveria ser. Num mundo de tanta urgência, como é que a gente faz para se cobrar um pouco menos? Eu digo que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu não acho que a gente tenha que sempre estar num retiro de uma fazenda, como eu falei, porque às vezes a vida real não é essa. Mas dentro do caos que a gente tem, como é que a gente pode talvez desacelerar um pouco? Entender como a gente pode cultivar esse não controle da vida. E talvez essa seja a palavra mantra da conversa de hoje. Cuida com essa tua necessidade de controlar tudo, porque isso só mostra o quão frágil e o quão inseguro você está com você mesmo. No sentido de controlar não é sobre só querer tudo no seu horário,
mas é querer que as coisas aconteçam como você desenhou na sua cabeça. E a nossa capacidade de criar cenários na nossa cabeça é muito maior do que a nossa capacidade de viver a realidade. A gente quer que as coisas aconteçam. Eu quero mandar uma mensagem para alguém e eu quero que a pessoa responda a isso. Eu quero combinar às 8 horas e eu já quero que você chegue às 8h05 e eu já esteja na mesa para você ver como eu já deixei tudo pronto. Eu quero que você preencha as minhas fantasias, não me larga, não me deixa, fica aqui, tem que dar certo, o livro tem que vender muito, e se não acontecer como eu imagino, tudo isso é um processo de controle, porque a gente acha que nesse controle a gente vai ter as respostas, porque a gente acha que nesse controle a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria e se sentir pertencente do que a gente realmente é. A questão mais inteligente de tudo isso é largar a mão do controle, é abrir a porta para um certo relaxamento. E muitas vezes essas semânticas que a gente cria, né, de o destino, tinha que ser assim, são maneiras de a gente poder se aliviar internamente, sabe? Criar um ser maior que nos tire desse estado de controle e fale, era para ser. Não é sobre mim, e isso relaxa. Se a gente começa a entender isso como um jeito de viver, a gente começa a relaxar um pouco mais, até porque a gente não tem controle nessa vida. Larga a mão de achar que você consegue controlar as coisas, porque isso é uma arrogância. Por isso que a confiança é tão importante. Era engraçado que, quando eu era menor, minha mãe falava assim pra mim, você confia em todo mundo. E aí eu ficava pensando na minha cabeça e falava, mas é muito mais fácil confiar em todo mundo. Difícil é não confiar, porque se eu não confio em ninguém é muito cansativa a vida. Se eu não confio que o cara vai me vender uma carne que não tá vencida, se eu não confio que o cara que vai me passar o orçamento para arrumar meu computador não vai ser honesto, a minha vida é um caos. Porque daí eu sempre tô vivendo num modo de alerta cansativo demais. Então a vida é um processo de confiança. No fundo, presta atenção, eu preciso confiar que o cara que tá arrumando meu carro vai me cobrar um preço justo. Não é confiar cegamente e não olhar para nada, mas é entender que se eu pirar nisso, cara, eu vou viver sozinho como um ermitão na minha casa. Eu preciso confiar que o doce que a moça da esquina tá me vendendo é feito de forma honesta e ela usou luvas, digamos assim. Eu vou ter que confiar que as pessoas ao meu redor estão me falando a verdade, estão sendo honestas, porque eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Só que as pessoas linkam isso a ser bobinho muitas vezes. E não é. Essa confiança faz a gente relaxar em coisas que não tem como controlar. Então, se eu chego pra você e te dou vamos dizer, uma caixa de docinhos e falo, ó, preciso que você leve até tal cidade. Eu preciso confiar que você vai levar. Eu não posso ficar, será que vai levar? Será que não vai levar? E se no caminho a pessoa se perder? Olha o gasto de energia tentando controlar uma situação que não tem como controlar. Então, se eu escolhi você para levar a caixinha de doces, eu confio que você vai conseguir levar. E isso tem que ser o suficiente. Ah, chegou lá, eu vou ligar. Chegou certinho? Deu, não deu? Claro que eu vou averiguar. Não é para largar a mão. Mas é entender o momento que você tem que apertar e o momento que você tem que afrouxar. Porque é isso. E na vida essa confiança vai existir em todos os aspectos. Você vai ter que confiar que o filho que você criou para o mundo vai saber usar esse amadurecimento que foi dado nos momentos importantes. Você não vai poder estar 24 horas com ele enquanto ele sair com a namorada, enquanto ele sair com os amigos, o que ele vai falar, o que ele não vai falar. Você tem que confiar que o que você fez foi o suficiente. E confiar que a vida também vai distribuir esses momentos. Então, a confiança é uma maneira de não controlar tudo e entender que você não tem como fazer isso. Sempre teremos que confiar no outro. A vida é um jogo de confiança. Você vai se relacionar com alguém, você vai ter que confiar no outro. Que o outro não vai te trair, que o outro vai ser honesto. Se você não confiar, você nunca relaxa, sempre se preocupa. E aí a pergunta fica, por que você se relacionaria com alguém que você não consegue confiar? Você entende que isso diz mais sobre você do que sobre o outro? Então, eu sempre pensei sobre eu confio em todo mundo até que me prove ao contrário. E não eu não confio em ninguém, senão a vida fica muito estressante. Então eu confio nas pessoas. Então, eu fiz a minha parte. Repito, não é ser bobinho, não é chegar e dar tudo pra todo mundo e achar que o mundo é um cristal. É saber selecionar. A partir do momento que eu selecionei essa pessoa pra confiar, dentro da minha triagem, agora eu preciso relaxar um pouco. Entende a diferença? E isso traz muita paz interior. Eu sinto que as pessoas que não alcançam essa paz
que não é constante, tá? Porque a paz interior, ela não é um estado linear. Ela é uma conversa direcionada. Isso é muito importante de você saber, tá? O que é uma conversa direcionada? A gente direciona esses pensamentos para um lugar de não controle, um lugar de um desapego mais constante. No sentido de, quando eu tô num momento de estresse, que ele acontece, tá? Não é não ter problemas. Para de se iludir, de achar que calma e paz é não ter problema. Mas é saber mensurar o quanto aquele problema realmente é urgente. As pessoas acham que tudo é urgente hoje em dia. E aí você não consegue separar o que é o que não é. Tem aquele ditado que diz: se tem problemas que eu não posso resolver, por que eu me preocupo tanto se eu não posso resolver? Se tem problemas que eu posso resolver, por que eu me preocupo tanto se eu posso resolver? E aí entra um ponto dessa procrastinação também. Quando a gente entende que se eu confio, eu largo a mão do controle. Se eu não procrastino, eu resolvo o que tem que resolver e não fico gastando energia na minha cabeça para fazer depois. Porque a procrastinação é sobre ansiedade. Do que tem que fazer, do que eu não consegui, de como é que vai ser, será que vai dar certo? Então, eu resolvo aquilo para tirar um espaço do meu, digamos assim, o meu HD externo, externo não, interno, que tá ali toda hora, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Isso é muito cansativo. Então, criar hábitos que vão liberando a gente disso é maravilhoso. Quando eu falo para vocês dessa paz interior como um estado de uma vida, presta atenção, que a gente consiga chegar de forma mais saudável até o final, porque, vamos olhar, todos teremos que trabalhar, ganhar nosso dinheiro, alguns não, né, pessoas herdeiras, mas nós, réis mortais, que pagamos o nosso boleto e às vezes esquecemos de pagar a luz e cortam, porque a gente esqueceu, isso já aconteceu comigo, nós teremos que nos organizar, trabalhar, entender, amar, se abrir e precisamos fazer isso sem tanto gasto de energia. Concorda comigo? Concordo. Aonde vem o gasto de energia? Controle, não desapego, autocobrança, perfeccionismo, tudo isso são pontos que fazem a gente gastar muita energia. Então, se eu começo a olhar para esse lugar e falo, pô, por que eu busco tanto ser perfeito? Né? Eu já falei pra vocês isso. Por acaso as pessoas que você mais ama são tão perfeitas como você se cobra ser? Não. A gente não precisa ser perfeito pra ser digno de amor. Então, opa, talvez eu possa aceitar um pouco mais a minha imperfeição. E isso me relaxa um pouco mais enquanto vida. Opa, talvez eu possa deixar minha mente desacelerar um pouco e entender que eu não preciso fazer tudo que eu coloquei na minha cabeça que eu deveria fazer de uma maneira desproporcional à realidade. Como muita gente eu vejo agora que a gente está para um final de ano, né, se organizando as leituras do começo do ano, como a pessoa nunca leu e ela quer ler 3 livros num mês. Calma, pequeno pimpolho, devagar, dia após dia, pequenas vitórias. Isso faz a gente ser mais saudável. Então, a cobrança precisa ser proporcional à consistência que a gente vai conseguir manter. Porque senão a gente fica muito intenso, a gente quer fazer tudo de uma vez só e se frustra, se magoa, se compara. E aí você perde cada vez mais a sensação e a capacidade de ser mais leve. E pessoas com mais paz interior são pessoas que, em essência, gastam menos energia para fazer a mesma coisa que outros têm que fazer. Pensam um pouco menos. Pensar um pouco menos não é ser ignorante, é saber a hora que vale a pena um raciocínio e a hora que você está gastando energia e está sendo obsessivo com uma coisa que relaxa, deixa ser um pouco. Eu usei até esses dias numa conversa com vocês, acho que foi numa live, não sei, falei sobre livro, né, que é o meu universo. E aí eu quero te perguntar um pouquinho para você entender. Pensa comigo numa seguinte situação. Imagina que você escreveu um livro, tá? E você ficou o ano inteiro escrevendo esse livro, colocando carinho, colocando amor, dividindo as tuas emoções, as suas histórias, porque tem muita vulnerabilidade ali no livro, tem muita abertura, o ano inteiro escrevendo. E aí, você lança esse livro e ele não vende muito bem. Como você se motiva para escrever o próximo? Como você não deixa aquilo bater na tua autoestima? Porque o processo, e eu posso te falar com muita autoridade, porque eu tenho 10 livros e nem todos venderam muito bem.
A relação comigo é o que guia a minha paz, não é sobre o resultado. Quando você começa a olhar sobre a vida fica muito mais luminescente. No sentido de, quando eu começo a entender que se eu falo pro outro que eu amo e eu não tenho a resposta, o meu olhar tem que ser, eu fiz o que eu tinha que fazer. O meu olhar sobre o livro é, cara, eu escrevi um livro muito bom. Talvez ele não deu certo agora, mas vamos pro próximo. O meu trajeto está sendo bonito. A minha paz interior vem, eu fui honesto comigo e fiz o melhor que eu pude. Não vem sobre o resultado, sobre as vendas. Eu sei que você pode olhar e pensar assim, Fred, mas não é bem assim, dói muito quando não vende. Claro que dói. Um dia, uma semana, pô, você fica chateado. Mas qual é o fim dessa história? Você entende que a minha paz interior vem na compreensão que o meu projeto é de longo prazo e não de curto prazo? Eu tenho muito claro isso. Então, eu não vou me comparar todo dia. E não vou ficar toda hora me martirizando. Vamos pro próximo. Às vezes, a vida é sobre a consistência. O quanto eu consigo manter para estar vivo nisso. Então, além desses processos todos, né, de não pensar demais, de executar o que tem que executar, de não controlar tudo que a gente imagina, existe uma sabedoria linda, linda, em também não glamorizar a paz. Como se toda hora você tivesse super tranquilo. Tem dias que dá vontade de mandar todo mundo a merda. E eu não falo muito palavrão, mas pelo menos nos vídeos, acho que na vida pessoal eu falo um pouco mais com meus amigos. E eu gosto, porque eu sempre digo, né, quando alguém me olha com uma cara assustada, diz, você fala palavrão assim? A minha resposta é, não é um palavrão, é um advérbio de intensidade. Porque é isso mesmo, o palavrão dá essa chocada. Bem usado, um palavrão tem uma função linguística maravilhosa. E aí entra no ponto da questão, que às vezes você quer mandar todo mundo a merda. E tá tudo bem, isso faz parte. Você entende como isso também é sabedoria? Porque você aceita a tua humanidade. Eu não vou me controlar toda hora. Às vezes eu gosto mesmo de xingar na minha mente. Tô puto, não deu certo. Mas depois eu vou lapidando esse pensamento e direcionando ele para lugares mais tranquilos, de mais paz, de mais entendimento. Por quê? Isso que vai me deixando com uma vida mais saudável emocionalmente. Porque às vezes a gente corre e precisa entender que nem sempre quem quer chegar mais rápido chega onde gostaria. Talvez as pessoas com mais paz e consciência vão chegar mais inteiros no final dessa história. E a sabedoria talvez seja essa. A caminhada no processo de construir um lugar de serenidade, um lugar de consistência, porque é isso que torna tudo isso mas muito, muito mais especial. Então, a gente se cobra demais, sabe? Se cobra de uma maneira não saudável com a longevidade dos nossos projetos. Então, começa a olhar, tá mais perto também, como eu falei, de natureza, ler, escutar histórias de outras pessoas, se inspira, sabe? Te ama um pouco nesse processo, que você vai ver que tudo vai ficar muito mais claro e mais saudável também, como eu falei. Porque o objetivo é conquistar nossos objetivos, mas de uma forma que, como eu falei, seja saudável. Que você chegue com todos os seus membros emocionais intactos, eu não sei se é a palavra certa, mas um pouco mais bem cuidados e conservados. Eu vou te dizer que eu lembro de uma viagem que eu fiz para a cidade mais norte habitável do mundo. Acho que muitos de vocês já ouviram essa história. E, cara, eu fiquei sem celular um bom tempo e eu achei que as pessoas iam sentir muito a minha falta. E aí eu percebi a minha insignificância nesse processo e falei, meu Deus, como é bom se sentir insignificante. Porque você vê que a gente é descartável, entendeu? Se até o SBT continuou sem o Silvio Santos, não é, né, o nosso trabalho da esquina que vai ficar triste sem a gente. Então, eu acho que olhar essa significância, não sentir tão importante, o que não é se diminuir, mas não ser tão controlador com as coisas, torna tudo muito mais gostoso e mais fácil. Sabe? Cultivar um pouco mais esse silêncio, cultivar um pouco mais essa presença, desacelerar de forma mais intencional. Isso é legal. Muitas vezes, vou te dizer uma coisa bem íntima, e fico feliz que você esteja até esse momento do podcast, mas os momentos que eu passei pelas maiores crises da minha vida, crises, sejam elas financeiras, emocionais, de vários momentos,
eu achei que o segredo era acelerar. E todas as vezes que eu fiz isso, eu errei. Acelerar, digo, não, vamos lá, não posso desanimar, mete a cara. E muitas vezes era, desacelera, pensa. Não é hora de fazer grandes movimentos, é hora de cuidar. Não te cobra um resultado desproporcional. Não cobra se recuperar de um relacionamento de uma maneira muito rápida. Não cobra sentir as coisas no tempo que você gostaria e não no tempo que as coisas são. Respeita o tempo das coisas. Então, essa paz interior vem com esse sentimento de calma, tá tudo bem, te organiza, tenha paciência, cuida de você, cobranças proporcionais, porque essa autocobrança tão grande não vai te motivar como você imagina, dia após dia, mais perto da natureza, não controla tudo, sabe? Se distancia um pouco desse orgulho, desse ego, dessa vaidade, se conecta com um lugar mais de humildade, de imperfeição, que vai fazer você se aceitar mais. Então, o se aceitar, ele traz muita paz, porque é como se você se olhasse e falasse assim, ai, que bom, eu posso ser eu, sabe? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso me olhar com mais zelo, eu posso tirar essa armadura que eu criei, que muitas vezes me coloca num lugar de muito sofrimento, né? De criar talvez um lugar mais saudável para se viver internamente, para processar essas emoções ao invés de evitar elas. Tudo isso vai criando a paz. Tudo isso vai criando uma visão de vida. A paz emocional é uma visão de vida mais inteligente. Que não é só performance, que não é só pressa, que não é só sucesso, prazer, correria. A gente vai chegar onde tem que chegar. Devagar. Dia a dia. Me irrita um pouco essa visão de vida que coloca tudo num tom de velocidade, né? Você abre a rede social, meu Deus, não pode comer pão porque incha e inflama. Falei, putz. Aí você abre lá, o que pobre pode fazer e rico não pode fazer. Puta, que saco. Cara, eu só quero comer meu abacaxi e ver meu filme, ler meu livro, trabalhar, ganhar um dinheirinho, viajar e deu. Cansei de vocês todos. Às vezes me dá esse sentimento também. Quer dizer que eu não tenho paz em mim? Não, mas quer dizer que eu sei a hora de soltar. A hora de conter e a hora de soltar. A hora de acelerar e a hora de desacelerar. Essa é a inteligência que vai te dar o poder. Você entende como isso vai ficando mais claro? A gente vai olhando e vai criando uma rotina que coabita com isso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca, olha que loucura, e é verdade isso, tá? Eu nunca tive notificação de WhatsApp. Nunca. Pô, Fred, mas é um privilégio porque você trabalha e você pode ter esse tempo. Ok, de certa forma sim, porque como eu não tenho um chefe, né, eu posso ser um pouco mais aberto com isso, mas eu não tenho notificação de nada. E eu trabalho com rede social, né, querendo ou não, mesmo assim vem orçamentos, né, livros que tem que lançar, eventos, você tem ali contatos. Mas eu falei, cara, eu dou uma olhadinha, mas no meu tempo. Sabe? Não é um tempo, pelo amor de Deus, né, gente? Não é que eu olho uma vez a cada 2 dias, senão também. Mas sim, pô, vou almoçar, deixo de lado. Eu vou deitar, deixo o celular um pouco distante. Quando eu levanto, eu demoro um pouco pra mexer. Eu vou criando pequenos hábitos que vão me fazendo ficar um pouco mais tranquilo comigo mesmo. Você pode ver que eu sigo muitas poucas pessoas, ia ficar feio que eu ia falar. Eu sigo poucas pessoas na rede social. Tem gente que olha e acha isso meio arrogante. Tipo, nossa, por que ele não segue ninguém? Mas é que pra mim me traz paz, me traz tranquilidade. O que você vai pensar, cara, escreve no papelzinho e deixa na caixinha da saída, sabe? Porque eu preciso ver melhor. O mundo é muito capaz de tirar a gente do nosso eixo. Se a gente não se forçar internamente a se reorganizar com isso, a vida vai ficar muito cansativa. Então, a paz é um caminho de construção. E se você quer aprender a cultivar um pouco mais a paz em tempos de tanta pressa e performance, além de ler o meu livro novo, A Calma é um Caminho Sem Volta, lembra disso que eu te falei. Menos cobrança, mais natureza, menos controle, mais imperfeição, mais tranquilidade e consistência. Eu posso te falar de um lugar de alguém que conquistou o que gostaria de conquistar. E eu conquistei tudo o que eu gostaria de conquistar porque eu não quero que você ache que eu fale de paz e ache que é um lugar, como eu falei, de privilégio, deitando, olhando pra grama. Mas a paz é mental. A paz não é física.
A paz não é não ter problemas. A paz é entender quais trabalhos e problemas merecem a urgência. A urgência que eu tô colocando nessa situação, ela é proporcional? Senão tudo vira urgente. E aí tudo vira estresse. Então você tem muita clareza. Calma, te organiza. Senta aqui, vai dar certo. Não te desespera tanto. É como, sabe quando a gente se afoga e aí dizem que você tem que ficar calmo? É essa lógica. O afogamento vai vir várias vezes. A questão é o que muda. Alguém que se desespera e alguém que não se desespera. Talvez a pessoa que não se desespere saiba nadar, tenha conhecimento, já passou por isso, confia na capacidade dela de lidar com aquela situação e isso gera mais paz. Quanto mais confiança, mais paz. Porque você sabe lidar com a situação. Então, confia, aprende, entende que isso vai te libertar, sem dúvida nenhuma, pequeno pimpolho. Sacou? Espero que você tenha gostado desse episódio de podcast, seja no YouTube, seja no Spotify. E estou cada vez mais focando nesse projeto e quero sempre estar perto de você. Então, deixa um comentário na plataforma que você tiver e sempre estamos aqui toda semana. Não deixe de estar perto, porque eu também vou estar. Fechou? Um beijo, se cuida, a gente se fala logo, se vê logo e até!